vocês? Espero que sim. Para você que está chegando nesse vídeo aqui pela primeira vez, meu nome é Jennifer Cavalcante, estou aqui contando a grande obra, a metamorfose que o Senhor ele fez na minha vida, e eu estou aqui dividindo com você, com todos vocês, os que já me acompanham, aqueles que estão chegando nesse vídeo pela primeira vez, a fim de que, através das experiências que eu vivi, você possa ser edificado, fortalecido, porque o Senhor, ele é fiel. Eu creio que nada que a gente vive é em vão. O Senhor, ele tem um propósito para tudo. Para você que já me acompanha, estamos aqui hoje, iniciando o 13º capítulo desse testemunho. Gente, ainda tem algumas coisinhas para falar até chegar ao dia que o Senhor ele vai me tirar de dentro do cárcere para a glória do nome do Senhor. E eu gostaria de dar início aqui hoje com uma leitura que se encontra no livro de Colossenses, capítulo 3, que diz assim, verso 1: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Eu não posso nem falar assim, né, que esse é um dos meus versículos preferidos, porque a Bíblia inteira é preferida, mas é um versículo aqui que eu gosto muito, amo muito, lembrando que eu li aqui na versão NVI, tá bom? No capítulo passado aí eu falei já, desde o 11º capítulo, né, eu comecei a falar acerca das provações que eu passei dentro do cárcere depois que eu levantei minha mão para Jesus, porque uma pessoa que era rebelde, que era braba, agora ser quebrada por Jesus, ter que viver uma nova vida, não seria algo tão fácil, né? Eu tô aqui com a minha anotação, tem algo aqui que eu não anotei, mas eu sinto desejo de contar aqui. Uma das primeiras transformações que Deus fez em mim, além de eu largar o lesbianismo, né, foi o fato de que teve um dia, gente, eu já me encontrava ali na cela cristã, já me encontrava ali com as evangélicas, e quando era o horário da comida ser distribuída, a gente ia assim para próximo da grade, né, já para poder pegar a comida, e ficava cheio, as meninas ficavam tudo ali, e gente, aconteceu algo ali que foi para minha vergonha e depois a vergonha de Satanás. Por que foi para minha vergonha? Ali eu estava nova convertida, recém-convertida na presença do Senhor, e a comida começou a ser distribuída e eu fui para a grade. E ali algo aconteceu, gente, que de repente eu soltei um palavrão desse tamanho, mas foi um palavrão feio mesmo que saiu. E ali todo mundo sabia que eu estava na igreja, eu já estava ali cantando no coral, já estava ali servindo a Deus junto com as irmãs, e saiu um palavrão da minha boca. Gente, aquilo dali foi uma vergonha para mim, porque todos os olhos parou. Parece assim que o mundo parou na hora, mas verdadeiramente as meninas tudo fizeram assim, ó. Olharam tudo pra mim e eu fiz assim na hora. Eu xinguei, eu fiz. Mas daquele dia dali, eu passei essa vergonha, porque foi uma vergonha, gente. Não foi vergonha para o nome do Senhor, não. Foi vergonha pra mim mesmo, que você dizendo, o crente estava xingando palavrão. Mas a partir daquele dia, eu fiz um propósito com o Senhor e eu falei que nunca mais eu falaria palavrão. E para a glória de Deus, desde aquele dia, nunca mais eu falei palavrão. Satanás até tentou colocar palavras torpes na minha boca. Satanás até tentou fazer com que pessoas achassem que eu estava xingando. Mas toda vez que um se levantou para poder dizer que eu estava xingando, tinha uma testemunha para dizer a verdadeira frase que eu falei, dizer o que de fato eu falei e que não era palavrão. Por que eu já estou dizendo isso daqui? O Espírito Santo me impele a dizer isso daqui. Gente, cristão não xinga. Você aceitou Jesus, cristão não xinga. Certa vez eu ouvi uma pregação do pastor Leandro Sosa, e o Leandro Sosa ele falou algo muito interessante. Para quem tem costume de frequentar Umbanda, Quimbanda, centros de macumba, eu já frequentei centros de macumba, e ele deu esse exemplo e eu achei muito prático. Ali no centro de macumba as pessoas estão incorporadas com demônios. Não somente ali. Às vezes dentro da igreja alguém cai endemoniado, o demônio fala pela boca da pessoa. Qual foi o dia que você viu um demônio xingar um palavrão? Qual foi o dia que você viu um demônio proferir uma palavra de xingamento a outro com os xingamentos que a gente escuta aí no dia a dia?
Por que os demônios nos xingam? Porque o xingamento é algo humano. Então não tente dizer que você está xingando porque o diabo está falando na tua boca, não. Você está xingando porque você não determinou que você vai tirar esse negócio da tua vida. Você não determinou, você não pediu forças a Deus, você não orou para que isso seja tirado. Mas se já ressuscitou com Cristo, nova criatura é. Nós lemos aqui, as coisas velhas passaram, nós devemos pensar nas coisas que são do alto, as coisas que vêm de Deus. Mas vamos dar continuidade aqui, ainda tem muita coisa para falar, e propositalmente, né, como sempre, eu li esse versículo por isso, porque nós precisamos pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que vêm de Deus, porque a nossa vida, ela morreu. A partir do momento que nós nos entregamos para o Senhor, nós morremos para esse mundo e nós nascemos para Cristo. A morte não tem mais poder sobre nós. Nós não morremos, nós passamos da vida para a vida. Nós passamos da vida carnal, da vida física, para a vida eterna, porque a morte não tem poder de nos alcançar, enquanto nós estivermos ali, seguindo as orientações e a palavra de Deus. No capítulo passado eu terminei aí falando, né, acerca da pregação lá, a qual eu tive que falar ali, e a menina se levantou com grande fúria. Mais à frente aí eu vou te dar o desfecho dessa história aí, porque não terminou ali, né? Nós ainda nos encontramos, vamos dentro do cárcere, mas mais à frente você vai saber aí o que aconteceu com essa menina que fez esses xingamentos, que eu planejei a morte dela e tal. Você vai saber o que aconteceu até a minha saída de dentro daquele lugar. Mas hoje eu gostaria de falar com você aqui acerca de algumas coisas ali que aconteceram, né? Vamos ver se eu vou conseguir falar das 3 coisas que eu anotei aqui, mas eu vou dar início aqui com o batismo, né, gente? Batismo é para quem crê. Se você crê, aquele que crê e for batizado será salvo. E agora eu já me encontrava na presença do Senhor. Logo assim que eu aceitei Jesus, assim, bem no início da minha caminhada, o primeiro cargo que me foi dado na igreja, né, ali qual a gente fazia parte ali dentro daquele lugar, foi o de secretária. Então, como secretária, eu precisava anotar. Eu anotava muitas coisas, eu não vou me recordar muito aqui o que era, mas uma das coisas das quais eu precisava anotar era sempre o nome de quem iria para o culto. E ali, o pastor que veio de fora nos deu uma incumbência. O pastor falou para que nós viéssemos colocar o nome apenas daquelas que verdadeiramente estavam com Cristo, porque aconteceria um culto de batismo e seria uma festa, iria ter bolo, iria ter refrigerante, porém a principal festa era uma festa espiritual, iria acontecer um culto de batismo, e o pastor nos pediu para que nós viéssemos anotar o nome só de quem verdadeiramente estava firme com o Senhor Jesus. Por que eu preciso te dar uma esclarecida aqui em algo, porque quem não passou lá dentro não sabe. Aqui do lado de fora, o local de culto é um local restrito, é um local o qual ele é protegido pela Constituição. No local de culto, você tem que respeitar aquele espaço ali nas igrejas. A igreja precisa ser um lugar respeitado, porque a igreja foi separada para nós podermos cultuar a Deus, para que nós viéssemos ali nos reunir e cultuar a Deus ali naquele espaço. Porém, dentro desse presídio que eu me encontrava, porque existem alguns presídios que tem a igreja ali dentro, só que esse presídio que eu me encontrava não tinha igreja. Como eu já falei e relatei aí anteriormente, os nossos cultos eles eram feitos num pátio, num auditório ali, aonde aconteciam as visitas também de familiares. Era um local improvisado para poder acontecer o nosso culto. Por causa disso, não se tinha o respeito. As meninas, elas pediam para ir para o culto, porém elas não queriam ir para o culto. Muitas das vezes elas queriam se encontrar. Era assim, o culto acontecia na parte da frente, nós estávamos ali, quem servia a Deus estava ali na frente, prestando atenção na palavra, em oração, louvando ao Senhor ali, mas nos fundos ficavam as meninas se beijando, ficavam as meninas fumando cigarro, ficavam as meninas ali em prostituição. Então assim, nós não tínhamos um local de culto o qual nós pudéssemos verdadeiramente separar só quem queria, até porque nós também não podíamos fazer isso, impedir as meninas de irem ao culto. Só que até aí nesse dia o pastor deu essa incumbência, pediu para que nós viéssemos a separar somente aquelas que de fato queriam ir para o culto. Então eu com mais uma irmã, Michele Aparecida, fomos ali de cela em cela pegar os nomes de quem queria ir nesse culto, que seria um culto de batismo. E como nós nos encontrávamos ali dentro, a gente sabia quem era quem. E nós fomos pegando os nomes, elas foram dando os nomes, e nós fomos uma conversando com a outra, analisando, e aquelas que não queriam nada com Jesus, a gente simplesmente
riscou da lista. Beleza, chegou o dia do culto de batismo, todo mundo sabia que ia ter festa, que ia ter bolo, que ia ter batismo, e ali aquela lista que nós fizemos foi passada para as funcionárias, e as funcionárias abriam e só tirava quem estava com o nome na lista. Imagina, gente, o que aconteceu? Muitas daquelas que eram rebeldes não estavam com o nome na lista. Muitas daquelas que não queriam nada com Jesus não estavam com o nome na lista. Tinham nos dado o nome, mas nós tínhamos tirado, porque foi uma ordem que nós recebemos para que nós deixássemos ali somente quem queria. Então ali o culto, as pessoas começaram a ser tiradas e daqui a pouco começou aquela gritaria, gente. Começou aquela gritaria. As meninas que não estavam com o nome na lista começaram a me gritar, começaram a falar que eu não coloquei o nome na lista, fazer aquele escândalo, aquele escarcéu. E ali, de repente, eu fui chamada porque eu precisava resolver algo dentro da minha cela. E a minha cela era bem próxima da onde esse culto estava sendo realizado. E ali, na hora que eu fui passando assim, eu encontrei com uma das meninas que estavam lá, na cela lá das outras meninas, né? E ali, ela chegou até a mim e ela falou assim pra mim, ó, fulana, não é a mesma fulana do que eu falei no início, não, que eu tive que contar ali que eu planejei a morte dela. Não é ela, não. Mas era outra que era tão rebelde quanto ela também. Fulana falou que quando ela te pegar, ela vai te arrebentar todinha, porque você não colocou o nome dela na listagem. Gente, naquele momento ali, eu acredito que tem um momento que o Espírito Santo do Senhor, ele se apodera de nós. Porque até então eu já tinha passado por tanta coisa e ficado calada, engolido. Mas nessa hora veio um negócio assim dentro de mim que eu olhei pra cara da menina e eu falei, pois você vai lá e diga pra ela que ela só encosta em mim se o meu Senhor permitir. Se Deus permitir, ela encosta em mim. Mas se Deus não permitir, ela não toca em mim, porque o controle tá na mão de Deus. E ali aquele recado foi dado para aquela menina. O culto aconteceu não somente nas outras celas, a gente riscou os nomes, mas também na cela que nós estávamos, na cela que nós ficávamos. Tinham pessoas, nesse período ainda existia a cela evangélica, e as meninas ali, muitas a gente não colocou o nome na lista. E eu voltei para dentro da minha cela, acabou aquele culto ali, voltei para dentro da cela. E eu gente, eu ando para lá, ando para cá, vou no banheiro, faço isso, faço aquilo, vivendo a minha vida normal, qual eu vivia ali dentro. E de repente uma das irmãs me chamou e falou assim para mim, Jennifer, toma cuidado. E eu olhei e falei assim, toma cuidado, mas por quê? Aí ela falou assim, tá vendo fulana? Ela tá ali, gente, essa fulana aqui também não é a outra que mandou o recado. Essa daqui é outra fulana que estava dentro da cela junto comigo. Ela estava parada, próximo à grade, com um cabo de vassoura escorado nela. E a menina que veio falar comigo falou assim, Jennifer, toma cuidado. Eu falei, por quê? Ela tá vendo fulana? Fulana tá ali. E ela falou que hoje ela vai te quebrar todinha. Irmãos, eu falei, Jesus amado, a única coisa que eu sabia pedir a Deus, a única coisa que eu pedia a Deus era, Senhor, desliga o meu automático, porque, irmãos, eu já relatei aí, eu era muito terrível. A maioria das brigas que eu tinha, eu não esperava a pessoa me agredir, era eu que estava agredindo. Eu tinha um automático na minha mão que o soco ele ia sozinho. Mais à frente aí você vai saber que Deus ele desligou verdadeiramente o meu automático. Aqui, ó, isso daqui é a cicatriz. A minha filha, Kézia, ela estava com 7 meses quando eu tomei um tombo de patins, não ri de mim. E eu quebrei o meu pulso, eu precisei ser operada, coloquei ferro aqui, fiquei uns meses para poder recuperar o movimento da mão. Foi Deus desligando o meu automático definitivamente. Mais à frente, bem mais à frente, eu vou te contar acerca disso daí. Porém, nessa época, o automático eu ainda estava na dúvida, eu estava recém-convertida, e eu estava na dúvida, Jesus, minha única oração era, Senhor, desliga o meu automático, eu não quero negar o seu nome, se eu tiver que apanhar, que eu não venha reagir, que eu não venha negar o teu nome, que eu não venha bater em ninguém, que eu venha verdadeiramente conseguir dar a outra face àquele que me ferir. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, gente, Deus, ele é tão bom, que a pessoa veio trazer esse recado, eu falei, ué, ela vai me bater? Mas eu já passei ali toda hora, eu não sabia, gente, eu não sabia que a menina queria me bater. Ela já tinha planejado, ela queria me bater, e eu andando pra lá e pra cá, indo e vindo, e nada me foi feito, nem um fio de cabelo meu foi tocado para a honra e glória do nome do Senhor. Eu já quero aqui falar com você que de repente você também tinha uma vida assim, que as pessoas tinham medo de você, de repente você era alguém temido, você era alguém rebelde e você aceitou Jesus e você tem esse medo.
creia que o Senhor, Ele te guarda. Como foi o versículo, acho que eu falei isso daí já em muitos testemunhos, que é um versículo que eu amo. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentados acima do que podeis suportar. Juntamente com a tentação vai vir o escape. O Senhor, Ele te dá escape. Ele só vai permitir você ser tentado naquilo que você pode suportar. Se está vindo sobre você, você pode suportar. E você que tinha esse espírito de rebeldia, você que batia em todo mundo, você que tem medo, eu quero te dar um aviso, você que tem medo de voltar para Jesus, de levantar sua mão para Jesus, e você tá achando que você vai virar um bobão, que você vai virar uma bobona, que todo mundo vai fazer o que quiser com você, que todo mundo vai querer te bater, que todo mundo vai querer descontar. Você foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro, e é Ele que tem o poder sobre tudo e sobre todos. Ninguém vai encostar a mão em você se não for o Senhor a permitir. Se Ele permitir, tem propósito. Mas nesse período, irmãos, ainda não foi aí. Deus, Ele não permitiu que eu viesse a ser encostada, que eu viesse a ser tocada. Aquela menina ali, ela não me tocou. Aí faltava quem? Tinha outra. Vocês lembram? Aquela que mandou o recadinho, que falou que ia me quebrar todinha, que falou que ia me bater. Irmãos, no mesmo dia ela mandou o recado, devia ser umas 2 horas da tarde, quando é mais ou menos umas 6 horas da noite, começa a gritaria, e dava pra ouvir de dentro do presídio aquela gritaria, aquela gritaria. Essa menina, ela simplesmente me ameaçou de me bater. Eu sei que ela faria, mas o Senhor, Ele interveio. 2 horas ela mandou a ameaça. Quando foi 6 horas da tarde, a gente fala, a gíria da cadeia era assim, a cadeia estava balangando, era gritaria, era grade batendo e chamando a funcionária. Aquela menina ali, ela fez algo dentro da cela dela, que ela tomou uma surra, ela tomou uma coça, como diz aqui no Goiás, pegaram ela de peia, e não somente de peia, ela foi obrigada a sair de dentro da cela e pedir seguro. Tiraram ela de dentro do convívio com as presas, ela não podia mais viver com as presas. Sabe por quê? Quem toca em você não tá tocando em você. Quem te ameaça não tá ameaçando você. Quem toca em ti tá tocando na menina dos olhos dele. E é Ele que vai julgar, é Ele que vai fazer, é Ele que vai dar o livramento, porque Ele é fiel. Aleluia. E ali eu passei por essas 2 situações. Tiveram mais, porém, acho que eu me recordo agora, assim, no momento são essas. Passei por essas 2 situações, gente. Eu tô mexendo aqui no meu cabelo toda hora porque eu tô com o ventilador ligado, que aqui hoje tá um calor terrível. Mas vamos dando glória a Deus e aleluia. Obrigado, Senhor, por esse sol. Então ali, eu passei por muitas provações, mas essas foram as principais que eu lembrei, assim, de pessoas que falaram que de fato ia me agredir, que Deus, Ele operou com o sobrenatural dele, porque só Deus para poder fazer isso. Só que nós oramos, nós clamamos, nós pedimos a Deus, nós somos testados, mas depois vem a aprovação. Depois vem a prova verdadeiramente. E eu era acostumada ali, dentro do presídio, eu tinha por costume orar meia-noite, e eu ficava acordada até as 3 horas da manhã, para poder orar 3 horas da manhã também. E nesse período eu ficava lendo a Bíblia, ficava ouvindo louvor, ouvia programas em rádio. Então ali eu estava sempre acordada durante esse horário. De meia-noite a 3 horas da manhã eu estava acordada, eu só dormia depois de 3 horas da manhã, depois que eu tinha orado. E ali o que aconteceu? Um certo dia eu tô ali e tinha uma menina na cela que eu estava, ela já se encontrava na cela evangélica, porque era uma pessoa que ela dava problema em todas as outras celas. E ali, infelizmente, dentro do presídio, as diretoras, né, dali, elas achavam que as cristãs iriam dar jeito nas pessoas. Elas não entendiam que era Jesus, porque eram pessoas também que não eram convertidas, elas não entendiam que era Jesus. Então deu problema dentro da cadeia, joga pra cela das irmãs, que as irmãs é obrigada a suportar, as irmãs vai dar jeito nela. Então ali, o que aconteceu? Essa menina, ela já tinha dado problema em todas as celas. Toda cela que eu colocava ela arrumava problema e batiam nela, e ela vinha sangrando, ela vinha machucada. E ali, por fim, colocaram ela dentro da sala das irmãs. Essa mulher, ela era uma mulher que ela sofria de epilepsia. Muitas das vezes ela tinha crise epilética. E nessas crises, você que conhece, você sabe que a pessoa, ela enrola a língua, ela tranca os dentes com a língua enrolada, e ela começa a babar, e ela começa a se debater e se bater. E ali um dia eu estou nesse período meu, acordada pela madrugada ainda para poder orar. E como eu falei, eu orava todos os dias: Senhor, desliga o meu automático, eu não quero envergonhar o teu nome, eu não quero negar o seu nome, eu não quero bater em ninguém, eu não quero agredir ninguém, eu não quero brigar com ninguém na mão. E ali, um dia essa mulher, ela passou mal, e como eu estava acordada, vieram correndo para poder me chamar. E me chamaram, outras meninas também estavam acordadas, e ali eu fui socorrer ela, enquanto as meninas gritavam na grade. E, gente, acredite, enquanto eu fui socorrer aquela mulher, ela agarrou pelo meu cabelo, ela puxou aqui assim, abaixou minha cabeça
e ela socou a minha cara toda. Ela me bateu, e me bateu foi de verdade, gente. E ali na hora eu glorifiquei muito a Deus, porque eu vi que o Senhor, ele tinha desligado. Eu não levantei a minha mão, eu não bati naquela mulher. Ela era bem mais baixa do que eu. Se eu pegasse ela ali, se o diabo entrasse, eu ia arrebentar ela todinha. Mas o Senhor, ele tinha ouvido a minha oração, e Deus, ele estava permitindo eu passar por essa provação para mim poder ver que ele verdadeiramente, ele tinha trabalhado na minha vida, porque era um medo que eu tinha de agredir alguém e negar o nome do Senhor. E ali, essa mulher, ela me bateu, ela me socou, e as meninas entraram no meio. Ela bateu na irmã, que não sei o quê. E na hora, gente, não estava todo mundo acordado, eram poucas pessoas que estavam acordadas. A minha testa ficou com um galo desse tamanho. Eu fiquei com a cara assim, machucada, né? Não machucada assim de cortes, mas eu fiquei com o rosto inchado dos socos que ela me deu ali. E ali eu fui pra dentro do... A gente chamava de keto, né? Eram comarcas de concreto, que nós colocávamos lençol de um lado, lençol do outro, lençol em cima, lençol na frente, a gente chamava aquilo ali de keto. E ali eu entrei dentro do meu keto, eu me ajoelhei na beirada da minha cama, e eu orei em agradecimento a Deus. Eu falei: Senhor, muito obrigado. O Senhor desligou o automático da minha mão. Muito obrigado por eu não ter negado o teu nome. E ali para mim foi um motivo de muita alegria, muita felicidade, de eu saber que eu estava ali guardada por Deus, né? E ali o que aconteceu, irmãos? Essa mulher, as meninas falaram: ela bateu na irmã, expulsa ela da cela. Antes disso, antes delas fazerem isso, né? No dia seguinte, aí o dia amanheceu, né? E rolou a notícia. Aí fulana bateu na irmã. Fulana bateu na irmã, a irmã tá com a cara toda ruim. E, gente, pra glória de Deus, eu fui dormir com a minha testa toda cheia de galo. O esperado, o que deveria acontecer, você sabe que se você toma uma pancada nessas regiões aqui assim, geralmente ela desce pro olho. Eu já tenho meu olho roxo, tá vendo? Meu olho já é roxo, isso daqui é natural, sempre foi assim, de vez em quando dá uma melhoradinha, mas sempre foi assim. Então o natural era que aquilo dali, no mínimo, descesse pro olho, eu ficasse com o meu olho roxo. Só que no dia seguinte, quando eu acordei, não tinha um roxo, não tinha um galo. Todo mundo olhava pra minha cara e falava: ué, mas vocês não falaram que ela tava assim, vocês não falaram que ela tava assado. E não tinha nada. Deus, ele operou o sobrenatural. E quando foi de tarde, todo mundo começou a gritar. As meninas ali que não eram crentes, que estavam na cela evangélica, começaram a gritar, queriam expulsar aquela mulher ali da cela, porque falaram que ela tinha me batido. Só que ela já tinha vindo até a mim, ela já tinha me pedido perdão. E independente de se ela tivesse me pedido perdão ou não, eu, como cristã, eu preciso exercer o que o Senhor exerce, a misericórdia do Senhor. Eu sabia do que aquela mulher ali, ela passava nas outras celas sem ela ter agredido uma irmã. Imagina agora se jogasse ela em outra cela, ela tendo me agredido. Eu sei que ela poderia sofrer retaliações ali, não porque eu era queridinha, não porque os outros gostavam de mim, mas porque o mundo espiritual, ele existe, ele é real e ele se manifesta. E ali, quando foi de tarde, as meninas começaram a gritar, falando que queria expulsar ela da cela, e eu fui chamada pela diretora para poder saber o que aconteceu e se tinha necessidade de tirar aquela mulher ali da cela. Então eu, além de apanhar, eu ainda tive que interceder e pedir à diretora para poder deixar ela ali na mesma cela do que eu. Sabe por quê? Quando a gente ressuscita com Cristo, a gente pensa nas coisas que é do alto. A nossa visão, ela não é mais uma visão terrena. A nossa visão, ela não é das coisas que acontecem somente aqui na terra. Nós precisamos ter uma visão aberta para o mundo espiritual que ele existe, para o mundo espiritual que é real, e para que tudo que aqui a gente planta, a gente vai colher. Gente, vocês sabem que eu tenho o Luquinha, né? Eu vou ter que dar uma pausa aqui rapidinho, que ele está me gritando lá fora, e eu vou ter que atender ele ali. Quando eu voltar, eu vou dar continuidade aqui falando de algo que aconteceu ali ainda, enquanto eu estava no presídio ainda, que eu fui mais uma vez chamada ao fórum. Só um minutinho. Oi, gente, de volta aqui. Então, aí eu passei, né, por essa provação aí que eu apanhei, mas Deus me deu vitória, glória a Deus. E enquanto eu me encontrava ali também, eu acredito que dá tempo aqui de falar, o versículo que eu li: quando a gente nasce de novo, se nós já ressuscitamos com Cristo, nós devemos pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto. E se nós pensamos nas coisas que são do alto, nós vamos agir com justiça. E ali eu fui chamada mais uma vez ao fórum. Eu não sei se eu contei aí bem no início, eu acho que eu devo ter falado. Eu fui presa numa tentativa de homicídio. O rapaz, ele não foi ferido, ele só se arranhou, ele ficou vivo, e eu fui enquadrada na tentativa de homicídio.
E enquanto eu estava ali dentro, apareceu mais um processo, que foi um assalto que eu havia feito uma semana antes da minha prisão. Eu tinha feito um assalto e ali o pessoal reconheceu a gente e foi até ali, prestou essa queixa. Então eu respondia, quando eu estava presa, por 2 processos. Eu respondia pela tentativa de homicídio e eu respondia por esse assalto à mão armada, o qual nós cometemos ali. E um dia eu fui chamada ao fórum, porque vocês sabem que tem muito negócio de recorre, toma sentença e recorre. Eu já havia dado meu depoimento por 2 vezes, eu havia dado depoimento da maneira mundana. Eu havia mentido naquele depoimento, não somente eu, o rapaz que foi preso comigo, também deu o testemunho dele ali, mentindo também. E mentira, gente, tem perna curta, né? Só que Deus, ele me deu uma nova oportunidade. Deus, ele me deu uma oportunidade de dizer de fato o que aconteceu. E eu ali não me neguei a fazer a vontade do Senhor, não me neguei a agir como o Senhor me orienta, que é com justiça. E ali eu fui chamada ao fórum mais uma vez e dessa vez eu contei tudo exatamente como aconteceu. Falei que eu assaltei, falei que eu saí mesmo, falei tudo que aconteceu ali. Porém, eu acredito que isso daí foi algo mesmo só entre eu e Deus, porque ali no processo o meu novo depoimento não interferiu muito, eles acharam que eu continuava mentindo, mas enfim. E depois disso, depois que eu já me encontrava na igreja, né, depois que eu já tinha aceitado Jesus, eu tive essa nova oportunidade. Passado um tempo, um dia eu tô lá, bem tranquila, de boa, daqui a pouco me vem a funcionária e me chama: Jennifer, se arrumar fórum. E eu olhei assim, eu falei: fórum? Aí beleza, aí nisso eu fui me arrumar. Aí as meninas, veio uma e falou assim pra mim, vai buscar sua vitória, irmã, glória a Deus. Eu olhei pra cara dela e falei: buscar a vitória? Vou orar pra Deus me dar uma sentença pequena. Por quê, gente? Eu fui presa em 2 artigos, mas eu tinha um vídeo que eu taquei na funcionária, vocês lembram? Eu recebi mais um processo. O telefone, a menina que eu taquei fogo, mais um processo. O telefone apreendido, mais um processo. Eu entrei ali com 2 processos e agora eu estava com 5 processos. Eu aceitei Jesus? Beleza. Só que o Senhor, ele perdoa pecado, mas as consequências do pecado a gente tem que assumir. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive o meu pé no chão. Eu nunca quis transferir para pessoas a responsabilidade das minhas atitudes. Então eu sabia o que eu havia cometido, eu sabia o que eu tinha feito e eu sabia que era quase que impossível eu ir buscar uma vitória. O que eu pensei vou ir lá buscar uma sentença mínima, porque eu tinha ainda esses processos aí que eu precisava responder. E eu estou pensando, eu fui presa em Niterói, gente, ali no Rio de Janeiro, eu fui presa em Niterói. Como essas coisas que eu fiz dentro da cadeia eram fórum de Bangu, então quando me chamou para fórum, eu estou pensando que vão me levar para o fórum de Bangu. Só que para minha surpresa, a viagem demorando. Quando eu vou ver, eu estou lá no fórum de Niterói. E quando eu cheguei ali, o defensor, ele foi, me chamou e me perguntou quanto tempo eu estava presa, e já passava de 3 anos, já tinham bem mais de 3 anos que eu me encontrava ali dentro. E eu falei pra ele, ele olhou pra mim e ele falou assim: você tá quanto tempo? Aí eu falei pra ele, não vou me recordar agora. Aí ele falou assim: então você vai embora. Aí eu olhei pra cara dele assim, eu falei: certeza? Aí ele: se você não tiver outro processo. Aí eu falei pra ele, aí que tá, mas eu tenho umas 4 processos. Aí ele pegou e falou assim pra mim: vamos lá, vamos ver, da onde? Aí ele puxou o assalto. Ele falou: o assalto também caiu. Eu não vou me recordar o tempo das penas, gente, mas cair significa que diminuiu a pena. A pena inicial que eu tinha recebido, ela foi diminuída. E ali ele pegou e falou assim: quais os outros processos? Aí eu peguei e falei os processos de Bangu, né? Aí ele achou lá a urina que eu taquei na funcionária, ela caiu como desacato. Eu recebi mais 8 meses de prisão. E ali, quando ele procurou os outros 2 processos, ele falou: da onde é esses processos? Eu falei: de Bangu. E, gente, ele procurou. E bota CPF. E bota RG. E bota meu nome. E bota tudo ali. E ele falou assim pra mim, nossa, mas eu tô procurando aqui, não tá aparecendo. E ali na hora também, essas coisas assim que saem da nossa boca, eu falei: é porque pra glória de Deus o Senhor apagou. E acredite, os processos sumirão. Por quê? O Senhor, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Eu não estou dizendo que Deus, ele vai remover
tudo de errado que você fez, mas as misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos, e essas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Às vezes a gente pensa de uma maneira, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, ele faz coisas maiores do que nós podemos pensar, ele faz coisas grandes, ele faz coisas que nós não imaginaríamos que poderiam acontecer. Gente, isso foi um milagre tremendo que Deus, ele operou na minha vida. No testemunho que vem aí, no capítulo que vem, nós já alcançamos aqui o limite do nosso horário. Eu ainda tenho que orar aqui com você. Hoje eu vou fazer uma oração bem rápida, porque o horário já não nos permite. Mas o Senhor, quando ele tem uma obra na tua vida, ele opera. Deus, ele é Deus de milagres, ele é Deus de promessas. O Senhor, ele faz coisas extraordinárias. Não se prenda ao que você acha, não se prenda ao que você pensa. Coloca o Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Ele removeu a pena, mas se ele tivesse deixado lá os processos, ele me capacitaria a passar por aquilo dali. Mas eu acredito que Deus, ele estava me dando experiências para que eu pudesse hoje estar aqui contando para você. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você foi acusado, eu não sei se foi injusto, eu não sei se foi verdadeiro. Eu sei que o Deus que eu sirvo é um Deus que opera milagres e faz além de tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu quero aqui já orar com você. Hoje eu vou orar para que o Senhor, ele possa abrir a tua visão, para que o Senhor, ele possa te mostrar, para que você possa verdadeiramente viver como aquele que ressuscitou em Cristo, que Cristo, ele continue sendo contigo. Você que é novo convertido, você que está aí passando por coisas, você que tem ouvido a voz do inimigo falar no teu ouvido de que vão te afrontar, de que vão fazer, de que vão acontecer, de que você não vai suportar. Eu quero, em nome de Jesus, repreender toda a palavra de maldição que é lançada contra a tua vida, e quero declarar em nome de Jesus força, capacitação, vitória da parte de Deus, para que você possa vencer e que você venha triunfar em Cristo, porque você já ressuscitou com ele. Vamos orar? Deixa eu explicar aqui rapidinho. Você que está chegando nesse vídeo a primeira vez, essa oração aqui é uma oração de concordância, porque a Bíblia diz que quando nós concordamos na terra, é feito pelo Senhor que está nos céus. Eu não sei em que hora, em que dia, em que momento esse vídeo vai chegar até você, mas neste momento eu vou concordar com a sua oração. Nós vamos orar juntos, a fim de que a nossa ligação ligada na terra seja ligada no céu, e que o Senhor, ele opere na tua vida para a glória do nome dele. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, queremos aqui, meu Senhor, mais uma vez entrar em tua presença, mais uma vez te glorificar, te exaltar, te bendizer. Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, tem sustentado a nossa vida, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem estado nesse projeto, o Senhor tem estado nesse propósito. Senhor, eu quero entregar a Ti essa pessoa que ora comigo agora. Pai, eu quero concordar com a oração dele, eu quero concordar com a oração dela. Senhor, eu não sei o que ele ou ela tem passado, mas eu sei que o Senhor é um Deus de misericórdia. Eu sei que o Senhor é um Deus que move céu e terra para poder dar vitória ao teu. Eu sei que o Senhor, ó Deus, é um Deus que guarda. Pai, ele reconhece, ele já ressuscitou contigo, ele tem orado, ele tem buscado, ele tem feito, meu Senhor, agora conforme o Senhor orienta. Então, Pai, eu te peço que o Senhor venha operar com poder, com glória, que o Senhor venha fazer o extraordinário acontecer. Se é necessário escape, que venha haver escape. Se é necessário mudança, que venha haver mudança. Mas que o Senhor, ó Deus, venha segurar na mão deste homem, na mão desta mulher. Não deixa desistir, não deixa parar. Sustenta, meu Senhor da glória, ele e ela na tua presença. Não deixa, meu Senhor da glória, com que as coisas deste mundo venham sufocar a tua voz, a tua mensagem, mas que ele e ela neste momento receba força, receba capacitação, para que possa permanecer em ti, que possa permanecer de pé e que possa continuar dando testemunho do teu poder. Pai, eu quero aqui orar por esse que está voltando para os teus caminhos, por essa, Pai querido, ó Pai eterno, que está te confessando como o único, suficiente Salvador. Eu te peço, meu Senhor da glória, que o Senhor, ó Deus, venha sustentar, segurando as mãos dele, segurando as mãos dela, capacita, porque há um grande testemunho, muitas vidas para serem salvas através da vida desse homem, através da vida dessa mulher. Eu acredito que essa semente, ela dará 100 por 1 para a glória do teu santo nome, porque quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, tudo é para a glória do teu santo nome. Continua sendo conosco, nos capacitando para que o seu nome seja glorificado. É o que lhe pedimos e lhe agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém e amém.
Já estamos em 33 minutos, meu Deus do céu. Mas vamos que vamos, gente. Quero aqui agradecer aos meus intercessores que estão firmes comigo aí nessa pegada. Intercessores revelados que eu mantenho contato. Intercessores que não são revelados, mas que receberão a sua pedrinha também. Porque o Senhor, Ele conhece, Ele sabe da tua intercessão. Quero pedir que o Senhor, Ele retribua 10 vezes mais tudo que você tem orado, intercedido e pedido em prol da minha vida. Porque o Senhor, Ele é fiel. Se o Senhor, Ele falou contigo através desse vídeo, compartilha ele, manda ele para alguém que está precisando, que está passando por algo que eu falei aqui, que está precisando ouvir essa palavra. Compartilha aí, seja um missionário do Senhor. Irmãos, eu agradeço aqui a todos vocês que chegaram até aqui. Que o Senhor em Cristo te abençoe e a paz do Senhor Jesus. E até o 14º capítulo na semana que vem. Que o Senhor em Cristo te abençoe. Tchau, tchau.